Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, boa noite, bom dia, dependendo muito do horário que vocês vão ver esse Café com Pérez. Desde já eu peço para vocês darem um like aí, curtir, comentar, se inscrever. E aí a gente fala no nome do Divulgações e também nós falamos no restaurante Antônio do Bidé. Sempre, né, professor? Acho que você já comeu lá, é muito bom. Muito tempo, bastante. Daqui a pouco nós falamos com o nosso convidado, vai ser um papo bacana. Pizza Burger, eu também gostaria de mandar um abraço que está apoiando sempre esse projeto, meu patrão Nacélio Torres, secretário da Juventude. E aí, pessoal, a Clickline também comigo sempre. Esquiaria Diamante, Eltinho Motopeça, Maxel lá de Nova Russas, Leni Só Borracha, Leni Só Concerto, faz tudo. Panificadora Águas Belas, Delícias da Auri, Quero Mais, Oliveira Centro, Disque Burger Paporanga, Sex Shop Paporanga, Kátia Moda, Rodrigos Variedades, RD Empréstimo, Romeu Veículo, Joelma Cabeleireiro, Estúdio de Beleza, Sofia Modas, Bar Lanchonete, Dena Lanches, Mercantil Lopes, Avon, a empresária, né, a empresária da beleza, auxiliadora, Mercantil Popular, Restaurante Pizzaria Noite Afora, Farmácia dos Trabalhadores, Bike Shop de Crateús. E eu falo também no nome da festa que vai acontecer dia 18 de dezembro lá no Assis, Gemano Construção. Tudo colorido, personalizando sonhos. Tempero da casa, lá do Ararendá também, que está comigo. E eu acho que eu falei aqui do bar-restaurante Fábio do Bidé. O primeiro. Meu irmão, é um prazer receber você nesse espaço. Desde quando a gente abriu o Café com Pérez, idealizou o projeto, eu já cogitava a sua vinda aqui. Pelo fato de você, apesar de não ser ipaporanguense, certo? Mas você, meu irmão, vou tratar você, senhor, vamos tratar aqui de uma forma que o outro lado compreenda do respeito que eu tenho por você. E você não é ipaporanguense, mas desde já, eu acredito que quem está do outro lado já tem você, meu irmão, como um ipaporanguense, você tem contribuído muito para esse município. E sempre eu começo, professor Ribamar Brito, com a pergunta que você tem que responder para você mesmo, para mim, para quem está do outro lado. Quem é Ribamar Brito? Muito bem, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Café com Pérez, né, fazendo esse bate-papo legal. Eu já acompanho também, já tive a possibilidade de acompanhar outras entrevistas muito interessantes. Pois bem, quem é Ribamar Brito? Ribamar Brito é filho de Viçosa do Ceará. Um abraço para Viçosa. Quem é de Viçosa que você vai ver esse seu conterrâneo, se inscreva no canal aí, me siga no Instagram. Hoje eu divido meu tempo, minha vida e meu trabalho com Ipaporanga e Beberibe, né? A sua cidade que você mora, Beberibe? Moro hoje em Beberibe. Aliás, passa o final de semana, né? Semana em Ipaporanga e o final de semana em Beberibe. E assim, venho de Viçosa do Ceará, minha mãe é de Santana do Acaraú, era, né? E aí foi para Viçosa do Ceará, lá conheceu meu pai, tiveram este relacionamento, nasceu uns filhos interessantes, bonitos, né? E assim, sempre fui bem ligado a essa questão do trabalho social, da arte, né? Inclusive eu tenho curso de teatro, olha que curso de bacana, diretor de teatro, né? E hoje eu estou praticando, fazendo aqui em Ipaporanga, né, a terapia, né, práticas integrativas e complementares. Sou um terapeuta holístico, né, e estou aqui a serviço da Ipaporanga. Quando você diz que eu não sou ipaporanguense, né, na minha visão do trabalho, do que nós temos que fazer para mudar, essa questão geográfica ela não existe. Verdade. Então, aonde a gente chega, a gente é adotado e assume aquele lugar como da gente. E é assim que eu me sinto em Ipaporanga hoje. Inclusive, eu também não sou ipaporanguense, né? Sou da cidade vizinha de Crateús.
mas, como o professor Ribamar falou, não sou ipaporanguense dentro da estatística do local, mas eu defendo hoje a identidade 100% ipaporanguense. Professor, quando a gente cogita ao encontro de ter pessoas neste espaço, são pessoas que fazem história, que fizeram história e continuará fazendo história. E, assim, a sua vida pública lá fora a gente talvez não conheça, mas você acabou de demonstrar aí para os nossos inscritos e quem está do outro lado, você contextualizou um pouquinho da sua história, você trouxe um pouquinho das suas raízes, né? Isso é muito importante, defender a sua raiz. Mas a sua identidade aqui na nossa cidade, ela está deixando, professor, para nós ipaporanguenses, né? Olha só, estou falando como ipaporanguense. Muito bem. Para nós ipaporanguenses, daquela pessoa que está trazendo uma identidade, e aí, eu sou bem honesto em lhe falar, eu tenho familiares em Crateús, que eu gostaria de mandar um abraço, um vizinho aqui, o Assis, e antes da pandemia, professor, já existia a palavra-chave que hoje, infelizmente, é gritante, que é a depressão, né? E no decorrer da pandemia, a gente percebeu que ficou muito mais, né, mais presente nas casas, né? Eu mesmo, por ser uma pessoa altamente articulada, me sentindo, professor, altamente forte, gosto de estar no meio da sociedade, da comunidade, eu me senti na pandemia um pouco, como eu posso lhe falar, ansioso. E com essa ansiedade veio o problema da insônia. E esse trabalho que o senhor faz, que é um trabalho de práticas integrativas, né? Ele também está deixando essa identidade na Ipaporanga como essa pessoa que é um canal para ajudar, né? Uma pessoa que está desde o princípio aqui mostrando. E eu quero dizer que eu tive uma experiência, a primeira experiência que eu tive com o senhor foi na capacitação de professores. Na época eu estava na educação e naquele momento você apresentou ali, né, cuidando do cuidador, né, aquele momento ali. Então ali para mim, aquele primeiro contato que eu tive, e aí não foi diferente para outros professores naquele momento, que com certeza muitos professores irão assistir esse momento que nós estamos agora, irão lembrar desse momento. Então o senhor criou essa identidade. Quando nós estamos com a dor de dente, só um exemplo, que todo mundo sente dor de dente, né? Ou já sentiu, ou uma dor de cabeça. O que é que geralmente as pessoas procuram? Algo para aliviar a sua dor, né? Isso. E não é diferente, né? A questão do eu, do sentimento, do espírito, dos cansaços psicológicos, há uma necessidade de procurar algo para aliviar a sua dor. Quando eu escondo a minha dor, pessoal, quando eu me esquivo do que eu estou sentindo, eu estou me maltratando. E aí quando o senhor se coloca em Ipaporanga, é diferencial, quando eu coloco minha família, porque alguns familiares têm me procurado, pelo fato de eu estar no município, trabalhar no município, em busca de ajuda em relação a alguns problemas psicológicos, que eu já vi logo na mente. É o professor. E assim, embora nós temos aí psicólogo, né, nós temos diversos profissionais que podem estar dando essa ajuda, mas é só para contextualizar um pouquinho, pessoal, da propriedade que eu tenho para falar desse ser humano, que quando eu coloquei lá, a reação do grupo, a reação dos stories, é um ser humano incrível. Então, assim, já criou uma identidade aqui dentro como um ser humano incrível, um ser humano que está para ajudar as pessoas. E pessoas de outros municípios faz valer o que ele fala, não importa aonde está geograficamente falando, né? Mas estou para ajudar. E aí, tem uma tia minha que não lhe conhece, mas porque o senhor ajudou a mãe dela, num caso lá do Seminante do Assis, e acompanha a mãe dela, ela é muito grata à sua pessoa, né? Ela fala do senhor que quando vim no Ceará, quer lhe conhecer. E eu tinha assim, a oportunidade da senhora conhecer vai ser lá no canal Café com Pérez. Então, professor, eu quero que você faça uma fala nesse contexto desse cuidado do cuidador, né? Esse cuidado que o senhor vem fazendo com as vidas de Ipaporanga e como Ipaporanga vem recebendo esse tratamento, que nós podemos falar assim, né? Muito bem.
eu quero falar de Ipaporanga. Hoje as práticas integrativas elas estão ganhando espaço, elas estão cada vez mais sendo faladas, sendo procuradas. Isso é no Brasil todo, né? Mas eu quero falar assim, especificamente de Ipaporanga, que é onde eu iniciei o meu trabalho. Certo? E Ipaporanga, eu agradeço muito por ter me dado a oportunidade de mostrar as práticas integrativas aqui. E tudo começou em uma reunião da gestão municipal, na época do então prefeito Tonho Contábil. Abraço, Toninho. Com os seus secretários, né? Grande abraço, meu grande irmão, Tonho Contábil, né? E assim, e nesta reunião, o Toninho, o então prefeito na época, disse assim: olha, secretários, eu quero que vocês me ajudem a fazer um trabalho de valorização dos nossos servidores. E quando você fala valorização, aí vem a questão: então vamos pagar uma produção? Vamos pagar quem trabalha mais? Vamos fazer isso e aquilo? E eu, observando aquelas palavras de cada secretário, né? E depois eu disse assim: e aquelas pessoas que não estão podendo produzir para ganhar um aumento ou ganhar uma gratificação? Qual será o motivo que estas pessoas têm para não estar produzindo igual às outras? Nós conhecemos o histórico delas, o que é que elas estão passando em casa, por que que elas não estão produzindo? E aí comecei a conversar com alguns secretários. Comecei a apresentar o projeto Cuidando do Cuidador na época, né, que a gente estava vindo da capacitação, todo cheio de energia para fazer. E de forma assim muito tímida, era escutado, mas muitas vezes as pessoas não conheciam e não acreditavam, e geralmente quando a coisa é desconhecida as pessoas não costumam ir logo de uma vez, né? Mas aí a Secretaria de Educação, na época, abraçou. Com uma demanda muito maior e mais complexa, né, pela questão da... começamos esse trabalho dentro da Secretaria de Educação. O trabalho foi se expandindo com os encontros, depois começamos a atender individualmente com a terapia Reiki, e aí depois outros servidores de outras secretarias começaram a ver e pedir assistência social, né, com a então secretária da época, Daiana Diogo. Um forte abraço, Daiana. Daiana, um abraço. A outras secretarias, até que um dia fui convidado pela saúde para fazer um trabalho lá com os servidores da saúde. E aí começamos o trabalho, ainda lento, mais tímido, mas fazendo. E foi criando corpo esse trabalho, né? Até que chegou o momento em que nós pensamos: agora nós temos que oferecer esse trabalho para a comunidade. Foi onde nós colocamos um espaço para fazer esse trabalho lá no posto da Central. Trabalhei mais de um ano lá fazendo esse trabalho. E assim, e a nossa demanda era exatamente esta: depressão, ansiedade, a insônia, certo? Então eram vários tipos de coisas que vinham para a gente estava ali abraçando as pessoas, cuidando, né? Que é um cuidado. E aí a coisa foi ganhando corpo, e aí expandiu o trabalho, né? Professor Ribamar Brito, e você que está do outro lado, quando você observa que o que foi feito, o que foi plantado, foi semeado, vem dando resultado, vem dando fruto, é uma vez que eu, né, vejo em espaço, situações que você percebe que foi um fruto seu, e aí eu não vou, porque como eu sempre digo nas minhas falas, ninguém cresce isoladamente, crescemos em conjunto, né? E aí eu reforço, a gestão municipal também fez e faz parte desse projeto. E por que eu estou entrando nesta fala? Porque hoje, né? Hoje eu tive uma experiência, né? O café vai passar agora, sábado, mas hoje a gente grava no dia anterior. Mas assim, hoje eu tive uma experiência, professor, de estar no encontro de gestores da educação.
E nesta fala, eu gostaria até de abraçar o secretário de Educação, o Éder Pessoa, que futuramente pode estar nesse espaço. Ele já foi convidado, mas a demanda dele é muito alta, mas enfim, grande, aliás. E para que você se sinta feliz, eu observei na formação de gestores lá, ele trazendo uma formação inicial, tudo dentro desse contexto. E aí a gente percebe, pessoal, que antigamente, em tempos anteriores, existia engessado na mente dos gestores, aqueles chefes maiores, alguém o quê? Arrogante, pessoas que não olhavam para o outro, pessoa, às vezes, que trazia o problema de casa. Não estou dizendo que isso aconteceu em Ipaporanga, mas era uma ideia que tinha generalizada que os gestores, que os chefes tinham que ser chefe. Né? E hoje não, professor, eu vejo que não existe mais esse pensamento na cabeça dos gestores que nós temos em Ipaporanga, e sim o quê? Existe lideranças. Ismael, eu quero até ressaltar que uma das pessoas que mais incentivou, que mais apoiou esse projeto foi o próprio prefeito da época, então, Antônio Contábil. Sim. Então, eu sempre que me encontrava, perguntava como é que está o trabalho, o que está faltando, o que precisa. Quer dizer, ele sempre esteve, botou a administração à disposição para o que a gente precisasse estar fazendo acontecer. E na época o Amaro, que hoje é o prefeito, era o secretário, sempre também não tive nunca nenhuma dificuldade com o Amaro nessa questão de recursos, de alguma coisa assim. Ele era da finança, né? Uhum. Para que a gente pudesse estar fazendo algum curso, alguma capacitação, comprando material para os espaços que a gente atendia, para dar um acolhimento melhor às pessoas. Então, assim, esse trabalho, né, ele foi muito forte, porque a gestão foi primeira a aderir e a apoiar. Até porque, professor, quem conhece o Antônio Alves Mello, e aí a gente não pode deixar de falar do atual prefeito, que é um jovem, né, de apenas 30, 31 anos, né, pela questão desse lado humano neles dois, a gente percebe, e aí a gente pode também estar distribuindo essa atribuição a outras pessoas do nosso contexto administrativo, né? Mas eu estou colocando os dois porque é prefeito ou foi prefeito. Então, assim, e na fala do secretário de Educação, geralmente quando eu tenho meus convidados, às vezes eu ponho outros nomes, dependendo da história, né? Então, ele dizia até isso, muitas vezes nós precisamos nos entendermos lá na nossa casa, por que nós estamos assim, e aí as pessoas tinham uma ideia atrás, que psicólogo ou terapeuta era só para quem era débil mental, tinha problema psicológico. E esse tabu vem se quebrando, graças a Deus. Eu costumo dizer, eu preciso de psicólogo. Elismar, eu não tenho que reclamar, porque, por exemplo, os secretários que passaram, né, todos eles foram muito bons nesse apoio, né? O Cleuto Bezerra também, um apoio imenso também ao projeto, né? Os secretários da educação que passaram, da saúde, né? O Rodrigo também apostou muito no nosso trabalho, né? Então, assim, a administração em si falava a mesma língua com relação à questão das práticas integrativas. Eles falavam a mesma língua, certo? E por isso que deu o resultado que deu. Quando eu trabalhei no posto da Central, nós acompanhávamos um grupo de 25 pessoas, fora os que vinham individualmente. Esse grupo a gente se reunia de 15 em 15 dias com as práticas integrativas, trabalhando com eles as vivências terapêuticas de autoestima, né? Hoje eu passei pelo CAPS, né? Hoje eu estou atendendo só no posto do centro, com a equipe maravilhosa, a Cláudia Ora, né? Abraço, a Cláudia é sempre... A Cíntia, que faz lá os agendamentos, o Alívio, que é o enfermeiro. Abraço, Alívio. Né? A Rayane, a Dinha. Então esse pessoal tem essa coisa já nas veias. É, né? Nato, né? Então é importante quando você chega num ambiente desse, principalmente quem procura, que já vem doente, já vem dolorido, já vem precisando, para ele já é uma humilhação ter que vir pedir. E quando chega e é bem recebido, isso é muito interessante, que essa prática ela possa estar se desenvolvendo em todos os equipamentos de saúde, da educação, da assistência.
Por isso que a gente insistiu tanto na questão das práticas para o servidor, para que o servidor possa estar bem, relaxado, para que ele possa dar um atendimento bom a estas pessoas que procuram. Né? Quando você coloca a questão da dor de cabeça, que você chega, né? Muitas vezes quando você chega com uma dor de cabeça, chega com um problema físico, é porque você já adoeceu os outros corpos. É verdade. Que é o mental, que é o espiritual, que é o emocional. E às vezes você se tranca naquilo ali e só procura ajuda já quando chega no físico. Verdade. Então aqui eu quero ressaltar que as pessoas que se sentiram, graças a Deus, hoje as pessoas estão entendendo isso, estão procurando, certo? E a gente está aí para acolher estas pessoas, fazer esse acolhimento. E muitas vezes, engraçado é isso, as pessoas chegam com uma série de problemas. Dói aqui, dói ali, dói acolá. E aí você chega e diz assim, sente aqui. E aí você começa a conversar. E muitas vezes a doença principal destas pessoas é o abandono. A falta de alguém que lhe escute, a falta de alguém que possa estar ouvindo os seus lamentos. Ela só quer desabafar. Tem pessoas que às vezes é encaminhada para a terapia Reiki. E quando eu chego, eu converso com a pessoa no mesmo dia, eu nem aplico. Porque eu sinto que o que a pessoa estava querendo era realmente conversar. Inclusive, depois que a gente terminar a conversa, a pessoa diz assim, já estou saindo mais aliviada. E a gente nota claramente quando a pessoa chega, aquela couraça, aquela coisa enrijecida, dura. E aí quando você começa a conversar, quando você começa a trazer ela para se conhecer melhor, aí ela começa a tirar essa couraça, começa a ficar mais leve. Porque muitas vezes as pessoas não se conhecem, não conhecem a força que tem em si, dentro de si, e costumam buscar as respostas para os seus problemas sempre de fora para dentro. E quando nós temos que buscar isso, a resposta sempre está de dentro para fora. Muitas vezes essa resposta está dentro da gente, mas adormecida, que a gente não se deu conta que a gente tem aquela força. E muitas vezes o terapeuta ajuda, o médico ajuda, o psicólogo ajuda, os remédios ajudam, mas a cura está dentro de cada um. O que cura são atitudes. O que cura são atitudes. Muitas vezes você está vivendo uma situação complicada, mas você está tão acostumado ali que você não quer sair, sabe que aquilo está lhe adoecendo. No dia que você toma a decisão de sair daquela situação, aquela sua decisão ali valeu do que qualquer remédio que você tomou. Verdade. Porque era aquilo que estava lhe adoecendo. E isso pode ser um relacionamento, isso pode ser um trabalho, isso pode ser qualquer coisa que esteja lhe adoecendo, você tem que se livrar. Professor Ribamar Brito, eu percebo também, professor, que muitos jovens, como eu tenho muito contato com jovens, e aí muitas vezes eu tenho um ciclo de amizade assim, de alguns jovens, e muitos deles desabafam comigo alguma situação, e olhando para o lado terapêutico, né? Por que muitos deles às vezes se trancam, colocam um cadeado na dor e não procura? Eu percebo muito essa resistência ainda, né? Por que será, né? Assim, nós temos muitos problemas aí de pessoas com cadeado, né? E às vezes a gente diz, vamos conversar. Não adianta eu falar. Eu só sei que eu estou muito mal. Eu só sei que hoje, eu não sei o que está acontecendo. Hoje eu estou com um vazio muito grande. Eu estou com vontade de chorar. Eu estou... Assim, eu escuto diversos relatos. Pronto. Alguns até eu lhe encaminho, né? Isso. Teve um que foi uma vez, mas parece que eles gostam de se trancar nesse mundo. Elismar, é o seguinte, as redes sociais, ela tem trazido muitos benefícios, mas também tem trazido muitos malefícios. A nossa juventude, ela recebeu na mão um aparelho em que eles não estavam preparados para utilizar. Verdade. Porque ele tem as coisas boas, mas ele também adoece. Então, quer dizer, o jovem, como o que adoece, aquilo que geralmente aquilo que dá mais prazer, é o que eles estão vendo, né? Então, aquilo ali está adoecendo.
E com isso, o jovem vai se prendendo e vai se trancando. Vai se trancando, vai se trancando, vai ficando no mundo dele e vai criando aquele mundo virtual, só dele, né? Só dele. Então, quer dizer, a convivência humana, ela é necessária. Até os bichos andam por aí, mas de vez em quando eles estão em grupos. E o ser humano está cada vez se afastando mais disso e nós necessitamos do abraço, do carinho, da conversa, do bate-papo. Isso é uma necessidade que o ser humano tem e isso está acabando por conta da questão da rede social, dessas coisas. E tem uma coisa mais agravante. O jovem hoje tem uma linguagem que muitas vezes não é entendida pelos adultos. O que os adultos oferecem é aquilo que eles acham que é bom. Eles não discutem com o jovem se realmente aquilo que ele está impondo, se aquilo vai favorecer o jovem. Então tem que ter esse diálogo com a juventude, tem que escutar mais a juventude, certo? Agora, escutar no sentido de tentar falar a linguagem deles, escutar eles na linguagem deles sem repressão. Entender o grito deles, a dor que eles estão sentindo. Isso é uma necessidade grande de se fazer e urgente. E tem essa questão também que a gente fala muito, que é a questão do abandono social. A juventude hoje está na escola, mas ele está pensando no futuro. E muitas vezes a perspectiva que ele vê ao seu redor, ela não lhe satisfaz e ele não vê como chegar onde ele quer. Então isso é um abandono social. Aí é onde entra a questão da gestão pública. Tem que estar entendendo esse contexto e criar canais para que esses jovens possam estar ocupando espaço e tendo caminhos para seguir até aonde eles estão querendo chegar. Professor, só para compreender um pouco a sua contextualização, e eu sempre no meu papo, nos meus bate-papos, eu sempre digo um pouco da minha idade, né? O povo até arrastando na mente já. Mas eu sou de uma época de 90, e vendo na época de 90, a evolução tecnológica, ela veio chegando aos poucos. Então essas políticas tecnológicas, ela veio chegar muito depois, em 2000 e coisa tal. Dentro desse seu contexto, eu percebo que hoje a juventude que nós temos, principalmente a pessoal de classe vulneráveis, elas não têm, algumas delas não têm uma renda que chegue, talvez, a ter benefício do consumismo. Sabemos que hoje o mundo é consumista, né? O melhor celular, a melhor roupa, a roupa de marca, o sapato. E aí muitos deles às vezes chegam nas escolas e vê outros colegas que têm uma classe social mais acessível, né? E aí vem a questão da desigualdade social, né? E é isso que o senhor está falando. E aí muitos deles se prendem ao mundo, querendo conseguir ter aquele status e não consegue. E aí vem a questão das drogas, né? Aí se cai dentro do silêncio e acham que não são capazes. E já na nossa época, eu costumo dizer assim, professor, não tinha tanto essa motivação do ter, porque todo mundo era igual. Eu tomava emprestada a roupa do professor Ribamar, quando o professor Ribamar não tinha, tomava a minha, e quando nós não íamos para uma festa, todo mundo igual. E assim, onde no contexto que a gente vivia não tinha isso que está hoje. Então hoje, se você ligar um celular e ir para um WhatsApp, ou se você vai para um Instagram, que hoje é comprovado que o Instagram tem mais jovens. E assim, o capitalismo, ele é muito cruel. Demais. Ele é muito cruel. Então hoje o jovem tem muito acesso às redes sociais, porque antes era só a televisão. E hoje no banheiro, né, eles têm acesso à internet. E a televisão, ela trazia já esse contexto capitalista de consumismo nas novelas e tudo mais, mas hoje eles têm na mão, para onde vão. Se ele estava na escola, se ele estava na rua, ele só podia ver isso quando estava em casa. Hoje não, ele vê a hora que ele abre o celular. Para ele ver uma notícia, ele vê 10 propagandas primeiro. Então aquilo ali vai trazendo a questão para eu preciso disso, eu quero isso. Né? Inclusive, muitas vezes o pessoal diz que a juventude adoeceu muito com a questão psicológica, agora na questão da pandemia. A pandemia está levando a culpa por um bocado de coisa. Muita coisa, mas já existia, né? Antes já existia, e nós somos prova viva disso porque nós já atendíamos a juventude aqui com esses problemas. Né? Então, essa questão
é uma questão que deveria ser debatida pelos poderes públicos, municipal, estadual e federal, né? Ver como é que faz alguma política que essa juventude possa estar tendo essa oportunidade de discutir os seus problemas, discutir o que eles querem, a linguagem deles. Alguns cantos já tem, mas ainda muito timidamente, né? Mas eu espero que isso vai acontecer e que nós vamos ter uma juventude mais sadia, vamos ter uma juventude onde vai precisar menos de estar buscando psicólogo, terapeuta, porque para nós, quanto menos pessoas nos procurarem, melhor está o município, melhor está a saúde do município, né? Professor, um ponto crucial que eu trago neste papo para você que está do outro lado, gente, o papo está bastante motivador e a gente tem que trazer essa fala de motivação. Quando o senhor fala assim, que vai depender de você, né? Então, assim, quando nós falamos nas questões vulneráveis, você pode sair lá de uma família vulnerável e conseguir ganhar o espaço na sociedade, conseguir ganhar espaço financeiro, só basta você querer. Eu mesmo, professor, sou de uma família pobre, mas pobre financeiramente, mas rica de diversas outras coisas. Mas assim, me submeti a um casamento muito cedo, com 19 anos, eu queria dar um forte abraço para minha esposa, eu sempre falo minha esposa, ela diz, agora é você falar meu nome, Daniele, e meus filhos, enfim. Isso não me deixou me trancar na minha realidade. Eu não quero ser isso aqui não, eu não quero ser um alcoólatra, eu não quero ser um incapaz, eu não quero ser... viver numa vida vulnerável, então eu quero ganhar espaço no meu mundo. Então, quando você se coloca, eu quero concluir um nível superior, eu quero concluir um curso, seja lá qual for que você se identifique, eu quero estar no meio da sociedade, que eu vim para cá, não foi para ficar lá onde eu estava, né? Então, assim, quando você se coloca em condições de sobrevivência e sobreviver, eu acho que você começa a construir uma identidade de resistência, né? E não se isola e ganhar espaço na sociedade. Para isso, o trabalho de autoconhecimento da pessoa, se conhecer dos seus valores, da sua força, é interessante que esse trabalho seja feito. Mas também tem um fator importante, é a questão da oportunidade que esta pessoa vai ter. Sim. Né? Então é por isso que eu digo que o poder público ele tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Porque se eu quero, mas se eu não tenho a oportunidade, então eu não vou conseguir. Se os pais tiverem alguma condição de dar, tudo bem, vai até onde pode. Mas o poder público tem uma responsabilidade grande e deve abrir esse espaço de políticas públicas para a juventude, onde possa ser discutido exatamente aquilo que eles estão pedindo, aquilo que eles estão querendo, né? Porque muitas vezes tem muitos que querem, mas aí não tem os pais não têm condição, muitas vezes ele não tem o emprego para pagar o curso, chega aqui, terminou o ensino médio, ele tem que se deslocar para outra cidade, né? Precisa de transporte ou precisa de apoio para morar no local. Então, quer dizer, é uma série de fatores que tem que ser discutida, né? Eu lembro até que antigamente havia em quase toda a cidade a casa do estudante, né? Quer dizer, acabou. Quer dizer, são políticas que podem ser restauradas, ser reproduzidas de novo, nesta linha de dar este amparato a esta juventude que está gritando para sair desta situação que você colocou, para que possa conseguir alguma coisa na vida. E assim, professor, a gente vê, né, estatisticamente hoje no país, no Brasil, estatisticamente falando, está sendo uma década, né, que está tendo mais juventude na história. Então já está para se pensar em criar políticas 100% voltadas para essa juventude. Porque a juventude de hoje será os adultos de amanhã, né? E nessa ideia, né, a gente hoje no município, né, de Ipaporanga, eu gostaria também de parabenizar o governo do estado, que vem junto também com os municípios, desenvolvendo alguns projetos, algumas políticas públicas, e eu coordeno o programa AJA,
Agente Jovem Ambiental, já é um caminho também. Ipaporanga hoje está agraciado com 42 jovens e nós temos no município da região o primeiro secretário da juventude, né, que aí foi o Elivelso, né, e aí vem agora o Nacélio Torres, que também está escutando essa juventude em alguns momentos, né, e eu acho que nós precisamos sentar mais para dialogar mais sobre alguns aspectos. Eu sempre digo, Ipaporanga, hoje, Ipaporanga está sempre com um passo à frente de outros municípios da nossa região. Eu digo isso sem medo, certo? Eu acho que o Toninho Contábil, mais uma vez quero frisar o nome dele, mas ele criou esta consciência na Ipaporanga, ele criou essa autoestima nas pessoas e as pessoas hoje estão buscando, né? Quer dizer, esse trabalho que a gente faz aqui, já teve pessoas de outros municípios que veio para cá para ser atendido. Sim. Queriam trazer mais, ele não pode, né? Quer dizer, o Ipaporanga, pela a sua população, ela não tem direitos no Ministério de um CAPS, mas lutou, batalhou, deram uma oportunidade de se juntar com outro município, foram buscar Ararendá para fazer essa parceria e hoje Ipaporanga tem um CAPS. Isso é importante. Né? Quer dizer, o CAPS é mais um passo que se dá à frente na questão da saúde mental. Mas nós queremos avançar mais, nós queremos daqui mais um tempo não precisar mais de ter um CAPS, mas nós precisamos ter centro de acolhimento a esta juventude, um centro de acolhimento a estas pessoas que estão adoecendo, um centro de apoio para estas pessoas que realmente necessitam desse trabalho. Aí já é um passo a mais que a gente vai dar. Graças a Deus nós colocamos no PPA esta proposta, foi bem aceita, inclusive pelo prefeito atual, Amaro, né? E nós vamos, em 2022, cobrar. Sim. Nós vamos buscar, vamos conversar, vamos sentar, vamos discutir, para ver estas possibilidades da gente estar criando aqui em Ipaporanga mais esse equipamento de apoio às pessoas que têm a necessidade desse cuidado. Professor Ribamar, assim, conversando com o prefeito atual, que também é um jovem, embora eu quero tirar esse negócio de dizer que a gente que tem 30 anos é mais jovem. Eu tenho 61 e sou jovíssimo. O povo tem uma ideia que jovem está considerado entre 15 a 29 anos. Não sei de onde tiraram essa ideia. Mas, enfim, o prefeito Amaro Pereira é um jovem, em conversa com ele recente, né, ele dizia o seguinte, Irismar, eu preciso estar mais junto com a AJA, e ele até cogitou um momento com eles, para estar com eles no futebol e coisa e tal. Então isso é muito importante, né? O prefeito anterior deu também essa oportunidade para ele ser um prefeito muito jovem, e eu percebo hoje na gestão do nosso prefeito, essa credibilidade também das secretarias também está abrindo esse leque para esses jovens ser gestores, dando diversos espaço à juventude. Professor, nós sabemos que se nós for começar a conversar sobre a temática, nós vamos passar a noite toda, né? E aí já está quase chegando o momento da gente finalizar, para o povo não deixar de assistir a gente. Mas muito gostoso. Mas muito gostoso o papo. Mas isso é verdade. Necessário nesse momento. Necessário. Professor, para nós finalizarmos nossa fala, eu acredito que o Café com Peles não vai acabar por aqui, ele vai dar uma continuidade, vai trazer histórias. Com certeza. Histórias como a sua e entre outras histórias, talvez até de pessoas que vão passar neste espaço e dizer, olha, eu tive o prazer de conhecer o professor Ribamar e hoje eu estou assim por isso. Então, assim, deixa uma mensagem para quem está do outro lado, né? E se quiser falar um pouquinho sobre o projeto, fique à vontade e pede a galera, seus amigos, para se inscrever também no canal. Beleza. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer, viu, professor? De estar podendo contribuir, trazer um pouco desse histórico das práticas integrativas, da terapia holística, né, de como foi desenvolvido aqui em Ipaporanga. Né? E assim, e para as pessoas que vão nos dar o prazer de estar assistindo esse bate-papo, a mensagem é a seguinte: nós precisamos nos conhecer mais. Aquilo que nós buscamos, muitas vezes as nossas respostas, a gente sempre quer buscar de fora para dentro, mas geralmente ela está de dentro para fora, está dentro de você. Quando você sentir alguma coisa, procure ajuda.
costumo dizer, nós temos 4 corpos que nos sustentam: o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Quando um desses adoece, os outros também adoecem. Então, sejam felizes. Nós viemos para cá para ser felizes. Se tiver alguma coisa na sua vida que esteja lhe trazendo coisas que não vão deixar você feliz, diga assim: isso não é meu, eu não quero para a minha vida. Eu só quero na minha vida o que me faz feliz. Professor, eu quero dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso espaço. E sempre quando a gente recebe um convidado, a gente entrega um mimo, né? Queria mandar um abraço para sua esposa, que também é terapeuta, é isso? Eu acompanho ela no Instagram, um forte abraço, eu sei que a senhora vai assistir. Se você conhece a história dele, da onde ele fez parte da história, coloque embaixo, assim, eu conheço ele, eu já fui atendida, e fique à vontade também aí nos comentários. Queria entregar isso aqui. Vai lá para Beberibe, né? É, sim. Então, por favor, deixar aqui mesmo, tomar meu café aqui. Pronto. E é isso que a gente fica muito feliz de ter o senhor no espaço, para ter contribuído com esse momento e dizer que histórias ainda não vamos fazer neste município e em outros municípios também. Com certeza, Elismar. Pediu o povo que deu like, né? Que se inscreva no canal Café com Pérez. É uma história interessantíssima para Ipaporanga. É um acervo que daqui a um tempo nós vamos ter para contar essa história desta Ipaporanga linda. Linda. E agradecer o Elismar pela a atitude, pela a maneira como criou esse espaço, que eu costumo dizer, todas as pessoas e gestores de Ipaporanga deveriam investir neste canal, deveriam agradecer o Elismar Pérez por estar mostrando a cara de Ipaporanga. Eu só tenho a agradecer, meu irmão, pelas palavras, e eu sei que sempre sou torce pela gente, e o senhor também fez e faz parte da minha história. E eu quero dizer que até o próximo Café com Pérez, que vem muitas histórias por aí. Tchau!